Eu sou Leandro Viana e o episódio 5 de Periféricos finalmente trouxe a promessa de ação com a Flynn. Pra quem não lembra, a atriz Chloe Grace Moretz, ela foi a violentíssima Hit Girl lá no filme de Kick-Ass, e o legal é que nesse filme a Chloe ela realizou a maioria das acrobacias. Foi um treinamento pesado, mas a gente vai falar aqui é de periféricos. Então assim, ó, aumenta o volume e vem comigo. E o episódio 5 começa de novo com um flashback, um ano antes da Alita desaparecer, onde ela finge que sem querer encontrou sua ex-amante, a Grace, e com muita lábia, a Alita ela convence a Grace a mostrar para ela o lugar onde trabalha, que é justamente o mesmo lugar que a Alita levou a Flynn lá no primeiro episódio, quando a Flynn estava no periférico do irmão. Só que aqui a gente consegue um pouco mais assim, de informações do Instituto de Pesquisa, de como eles têm acesso a esses vários tocos e como eles podem manipular tudo isso para então realizar seus vários tipos de estudos. Lembrando que toco é o nome de uma realidade alternativa que surge sempre que o futuro modifica o passado. E a Grace a gente já tinha visto antes na série, por causa desse amor pela Alita, por ter revelado tudo que ela precisava assim, saber para invadir o local. A Grace ela foi morta no episódio 3 pela Therese. Lembra, né, aquela cena assustadora de um monte de abelhas atacando uma mulher? Então, era a Grace, né? Pagando ali com vida por causa do que a gente viu então nesse flashback. E voltando pro episódio, a Grace, ela parece excitada assim quando explica o que ela faz ali. Ela dá com a língua nos dentes, né? Conta o que não devia. Eles têm mais de 8.000 estudos em diferentes tocos, mas o grande segredo, esse sim, ele vem da experimentação de comportamento que está sendo desenvolvido junto com o Departamento Militar Americano. Sim, ó. Existe uma empresa de fachada que conseguiu então esse contrato que instalou implantes hepáticos nos militares. E mesmo que a imagem não apareça muito bem, né, eles estão falando sim do Burton, do irmão da Evelyn e de toda a equipe dele. Na nossa análise da semana passada, eu te falei do interesse da Alita no Burton, nesse toco em específico, assim, não era algo aleatório. E aqui então a gente tem a resposta do porquê a Alita então entrou em contato com eles. A Grace, ela explicou ali para Alita que esses implantes hepáticos eles podem atrapalhar a química ali do cérebro de uma pessoa, fazendo que eles sintam uma falsa sensação de compaixão. Então, os cientistas do Instituto de Pesquisa, eles acreditam assim fielmente que aplicando isso em uma escala maior e fazendo esse implante em toda a população, eles vão conseguir então erradicar a violência completamente e evitar a sorte grande. O evento apocalíptico de periféricos que a gente viu no episódio passado. Esses experimentos hepáticos também revelaram o quão horrível é o Instituto de Pesquisa, né, o quão ele pode ser assim, porque para testar os implantes que causam emoções artificiais, eles coagiram ali aqueles soldados daquele toco a se sacrificarem. Se a gente for considerar um fuzileiro naval, normalmente ele atiraria em um animal suspeito no meio de uma guerra, de uma missão. Muito fácil usarem esse cachorro ali como uma armadilha para o inimigo. Ao invés disso, a gente viu ali que o soldado de elite ele é manipulado a salvar o cachorro ao invés de atirar nele e seguir com a missão, mesmo sabendo que é uma armadilha. E para mim, toda essa missão sim foi feita com o Burton e com a equipe dele. O soldado ali que foi salvar o cachorro, ele seria o Connor. Isso explica aí o porquê, então ele não tem as pernas, não tem o braço. E de novo, nos coloca aí em uma discussão, sabe? Alguns no mundo de periféricos, eles acham que essas experiências, essas mortes é uma perda aceitável pelo futuro da ciência, já que a morte ela acontece em uma outra linha do tempo, né, em um toco. Já pessoas como a Alita acham que é um assassinato a sangue frio, que não pode acontecer isso. Eu tô com a Alita, né, nessa, mas falem aí o que vocês acham também, porque se tu chegou até aqui, não custa nada, dá um like verso no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho,
Tudo isso para ajudar o Nerdverse. E quando a Grace e a Alita saem do prédio, então encontra a Meryl, né? A Alita percebe nessa hora, então, que a Meryl é uma outra pessoa que tem acesso a esse quarto com a pirâmide invertida e tem acesso através da retina. E por ela ser, assim, muito rude e provavelmente por não ter coragem de arrancar ali o olho da Grace, ela decide, então, atacar a Meryl, lá no primeiro episódio, né? Ela arranca o olho dela e coloca no periférico do Burton, né, que tá sendo controlado pela Flynn. Só que o final ali é o mais brega possível, né? Não precisava falar eu mataria por olhos assim. Beleza, que é pra gente lembrar do que aconteceu lá no primeiro episódio, mas é muito brega. Na linha do tempo da Flynn, em 1932, a gente conhece então um homem chamado Bob. O Daniel, ele fez uma ligação no qual coloca a filha do Bob na história. É uma ameaça a essa filha, que a gente viu que vive uma vida totalmente sem ligação pro pai, né? Por causa que esse Bob, ele já foi um assassino muito foda aí, com incontáveis mortes. E assim, nosso Bob, nosso querido Bob, ele tem que aceitar contra a sua vontade a missão de matar os Fishers. E ele recebe ainda aquela arma do futuro, né? Só que antes de ir fazer a sua missão para matar os Fishers, o Bob, ele faz uma visita ao Frank, porque ele deu todas as informações sobre a filha. Então, se não ficou claro, ele foi lá para se vingar, pra punir mesmo. E daí a gente tem a melhor cena de ação assim de toda a série, a lá John Wick. A gente percebe o quão diabólico o Bob pode ser. É uma ótima introdução a um personagem que acabou de chegar. O plano do Bob era bem simples, era fazer a Flynn e o Burton pararem o carro para ajudar ele, ia matar a Flynn e ir embora, assim ó, basicão. Só que em cidade pequena ali a boa vontade das pessoas floresce. A Billie Ann, ela resolve que quer ajudar a qualquer custo, né? E isso atrapalha totalmente o plano do Bob. Não sei vocês, mas eu jurava assim que a Billie Ann ia morrer nessa cena. Antes teve toda a conversa dela com o Jasper, né? Sobre aceitar o dinheiro sujo lá do Corbel, que ele mentiu pra ela. Mas voltando pra cá, a Flynn chega, nós temos uma boa cena de ação, tiro assim, e a Billie Ann mostra toda a sua habilidade com armas. Eu acredito que ela sabe consertar um carro facilmente. E o Bob só sobrevive então graças a um colete à prova de balas. E a mãe da Flynn finalmente descobriu ali os corpos no quintal, e aqui a gente tem falas e pontos importantes sobre o remédio, né, que veio do futuro e que ajudou a doença dela. Em primeiro lugar, ela não tá bem assim em depender de ninguém pra nada, especialmente se esse alguém nem existe na tua linha do tempo ali. Em segundo lugar, ela, né, a mãe da Flynn, ela se questiona assim, sobre o que vai acontecer se não tomar mais o remédio. Os Fisher estão dependentes de pegar esse remédio com base no dinheiro que os Kleptos eles estão pagando. Então, se esse dinheiro um dia parar de chegar assim, por causa que a Flynn e o Burton eles não querem assim, mais trabalhar para os Kleptos, é uma pergunta que a gente não sabe o que vai acontecer, como isso vai afetar a mãe deles, né, a ela. Em terceiro lugar, a própria ela pergunta o que aconteceria se eles parassem de pagar o Corbel. Nessa hora, assim, cai a ficha da Flynn e do Burton, porque eles não estão livres para agir, né? Ou eles não são tão inteligentes quanto pensavam. Na verdade, a gente pode pensar que estão sendo até meio burros, porque no momento eles não têm nenhuma carta na manga para jogar a favor. Também temos a volta do carro invisível, que aparece para resgatar o Bob. Então esse assassino lá John Wick, ele pode sim voltar a aparecer na série. Na verdade, o maluco ele nem tem culpa, eles estão usando a filha dele para chantagear o Bob. Mas o importante é voltar para nossa Londres do futuro, porque finalmente a Flynn ela confrontou a Therese para saber assim por que diabos a mulher quer tanto matar ela, né? E de novo, parece que tudo é um grande mal entendido. A Therese quer os dados que a Alita roubou e acha que eles estão com a Flynn, enquanto a Flynn não sabe de nada do que ela tá falando. Chega até a ser engraçado e assustador, porque a Therese, ela falou que se a Flynn entregar, devolver os dados, tudo vai ser resolvido, e pra mim essa é a maior mentira de todas. Pelo que a Therese ela se mostrou até agora, é bem improvável que ela deixe a Flynn em paz, né? A mulher é implacável. Pra tu ver assim a inteligência dela, a Therese, ela foi nesse encontro em um periférico, assim, para não correr nenhum risco, e a gente tem aqui mais uma boa cena de ação, né?
Na verdade, é uma cena com muitos cortes, eu até me incomodei um pouco, eu sempre prefiro algo em plano sequência, mas é o que temos pra hoje. E caso tu se pergunte, assim como a Flynn ela aprendeu artes marciais em um nível altíssimo, o segredo é que isso vem da habilidade de jogadora de videogame dela, né? E não por ela ser uma atleta. Vamos lembrar que quando ela controla os periféricos, é como se fosse um jogo. E voltando a falar da Therese, uma pergunta que eu me faço é o quão maligna ela é. A Therese deve ter feito muitos inimigos, ela lidera ali um instituto de pesquisa, então eu acho que na verdade a gente tenha visto apenas o periférico da Therese durante toda a série. Algo bem provável é a aparência da Therese ser outra, né? Mas eu acho que não é aquela mesma, mas resolvi falar aqui caso aconteça. Mas agora sim é uma teoria, é uma das maiores aí, é onde estão os malditos dados roubados, né? Se Periféricos quer se tornar uma grande série de ficção científica, eu diria que esses dados estão no aparelho de realidade virtual que a Flynn usa para acessar o periférico. A Flynn, ela sendo muito inteligente, é só uma questão de tempo assim para que ela descubra isso. E daí, essa vai ser a carta na manga, a vantagem que ela estava precisando para usar contra todos no futuro. Espero que tenham gostado dessas explicações, podem comentar se concordam com essa última teoria, com tudo que eu falei aqui na verdade, né? Eu vou ficando por aqui, semana que vem a gente se encontra novamente na explicação, na análise do episódio 6, então até lá!